Capítulo 2. Matthew Cuthbert é surpreendido. Matthew Cuthbert e a égua Lazan cavalgavam confortavelmente os quase 13 quilômetros até o Rio Bright. A estrada era bonita e passava por entre granjas acolhedoras e, de vez em quando, por entre trechos de abeto do Canadá, ou por alguma depressão em que ameixeiras selvagens exibiam suas inflorescências diáfanas. O ar estava doce, com o cheiro de muitos pomares de macieiras, e os bosques desciam ao longe até o horizonte de névoas peroladas e roxas, enquanto os passarinhos cantavam como se fosse o único dia de verão em todo o ano. Matthew, a seu modo, gostava da cavalgada, exceto nos momentos em que encontrava mulheres e tinha que cumprimentá-las com um aceno, pois na ilha do Príncipe Edward deve-se acenar para toda e qualquer mulher que se encontre na estrada, seja ela conhecida ou não. Matthew tinha pavor de todas as mulheres, exceto Marilla e a senhora Rachel. Ele tinha a sensação incômoda de que aquelas criaturas misteriosas secretamente riam dele. Ele talvez até tivesse razão de pensar isso, pois era um personagem de aparência estranha, de corpo deselegante e um cabelo cinza como ferro que descia até seus ombros encurvados, e uma barba farta e macia que usava desde que tinha 20 anos. Na verdade, aos 20 anos, ele tinha a mesma aparência do que aos 60, só era um tanto menos encanecido. Quando ele chegou ao Rio Bright, não havia qualquer sinal do trem. Ele pensou ter chegado cedo demais. Então amarrou o cavalo no pátio do pequeno hotel do Rio Bright e foi até a estação. A longa plataforma estava quase deserta. A única viva alma à vista era uma menina sentada em um monte de brita na outra ponta. Matthew, mal reparando que se tratava de uma menina, passou de lado o mais rápido que pôde sem olhar para ela. Se tivesse olhado, dificilmente não teria reparado na rigidez e expectativa tensas, na expressão e atitude dela. Ela estava sentada lá esperando por alguma coisa ou por alguém. E como sentar e esperar era a única coisa a fazer naquele momento, ela sentava e esperava com todo o seu vigor e energia. Matthew encontrou o chefe da estação trancando a bilheteria antes de ir para casa jantar e perguntou a ele se o trem das 5:30 da tarde estava por chegar. O trem das 5:30 chegou e saiu faz meia hora, respondeu o brusco oficial. Mas um dos passageiros que desceu está esperando pelo senhor. É uma menininha. Ela está sentada ali na brita. Eu perguntei se ela não gostaria de ir para a sala de espera das senhoras, mas ela me informou muito séria que preferia estar do lado de fora. Tem mais escopo para a imaginação, foi o que ela disse. Ela é esquisita, devo dizer. Eu não estou esperando uma menina, disse Matthew, perplexo. Vim aqui buscar um menino. Ele deveria estar aqui. A senhora Alexander Spacer iria trazê-lo da Nova Escócia para mim. O chefe da estação assobiou. Então houve algum mal-entendido, retrucou ele. A senhora Spencer saiu do trem com aquela garota e deixou-a sob meus cuidados. Disse que o senhor e a sua irmã iam adotá-la e que o senhor chegaria aqui em breve. Isso é tudo que eu sei. Não tem nenhum outro órfão escondido aqui. Não estou entendendo, disse Matthew de modo impotente, querendo que Marilla estivesse ali para enfrentar com ele aquela situação. Bem, é melhor então fazer perguntas à garota, sugeriu despreocupadamente o chefe da estação. Me atrevo a dizer que ela vai conseguir explicar tudo o que houve. O fato é que ela tem uma língua afiada. Talvez no orfanato tenham acabado os meninos do tipo que o senhor queria. Com fome, o chefe da estação caminhou alegremente para fora dali, e restou ao pobre Matthew fazer o que para ele era mais difícil do que cortar a juba de um leão em seu covil, se aproximar de uma menina desconhecida, uma órfã, e perguntar a ela por que ela não era um menino. Matthew grunhiu internamente à medida que deu meia volta e arrastou os pés delicadamente pela plataforma em direção à menina. Ela o estivera observando desde que ele passara por ela, e agora mantinha os olhos grudados nele. Matthew não estava olhando para ela, e mesmo que estivesse,
não teria visto como ela era de fato, mas um observador corriqueiro teria notado isto. Uma criança de 11 anos, usando um vestido muito curto e muito apertado, muito feio, de flanela de algodão amarelo acinzentado. Ela usava um chapéu de marinheiro marrom desbotado e sob o chapéu desciam até as suas costas 2 tranças de cabelo muito grosso e definitivamente ruivo. Seu rosto era pequeno, branco e fino e também cheio de sardas. Sua boca era grande, assim como os olhos, que pareciam verdes ou cinza conforme a luz e o humor dela. Até aqui, era isso que veria um observador corriqueiro. Um exímio observador talvez reparasse que o queixo era muito pontudo e pronunciado, que os olhos grandes estavam repletos de ânimo e vivacidade, que a boca tinha lábios doces e expressivos, que a testa era larga e ampla. Resumindo, nosso exímio e perceptivo observador talvez concluísse que não era uma alma comum que habitava o corpo daquela rapariga, de quem o tímido Matthew Cuthbert tinha um medo absurdo. Matthew, no entanto, foi poupado do sofrimento de iniciar uma conversa, pois assim que concluiu que ele vinha em sua direção, a menina se levantou, agarrando com uma mão magra e suja a alça de uma mala de viagem poída e antiquada, feita de tapeçaria. A outra mão ela estendia para Matthew. Presumo que o senhor seja o Sr. Matthew Cuthbert, de Green Gables, disse ela com uma voz particularmente clara e doce. Fico muito contente em vê-lo. Estava começando a temer que o senhor não viria me buscar, e estava imaginando todas as coisas que poderiam ter acontecido para impedi-lo de vir. Eu havia decidido que se o senhor não viesse me buscar essa noite, eu desceria os trilhos até aquela enorme cerejeira selvagem na curva, treparia nela e passaria a noite lá. Eu não teria o menor medo, e seria adorável dormir em uma cerejeira selvagem, cheia de botões brancos à luz do luar, não acha? Daria até mesmo para imaginar que estaria morando em uns salões de mármore, não é? E eu tinha certeza de que o senhor viria me buscar de manhã, caso não viesse essa noite. Matthew, constrangido, pegou a mãozinha magra com a sua. Naquele exato momento, ele decidiu o que ia fazer. Não conseguiria dizer a esta criança de olhos brilhantes que havia acontecido um mal-entendido. Ele levaria para casa e deixaria que Marilla dissesse isso para a menina. De qualquer modo, ela não poderia ser deixada na estação do Rio Bright, independente do mal-entendido. Portanto, era melhor adiar todas as perguntas e explicações até que ele estivesse a salvo de volta em Green Gables. Desculpe-me pelo atraso, disse ele timidamente. Venha comigo. O cavalo está no pátio. Me dê a sua mala. Oh, não, eu consigo carregá-la, respondeu com alegria a criança. Não está pesada. Tenho todos os meus pertences guardados nela, mas ela não está pesada. E se ela não é carregada de um modo específico, a alça solta, então é melhor que eu a carregue, pois eu já tenho a manha. É uma mala de viagem de tapeçaria extremamente velha. Oh, fico muito feliz que o senhor tenha vindo, apesar de que teria sido muito bom dormir em uma cerejeira selvagem. Temos um longo caminho de carroça pela frente, não é? A senhora Spencer disse que eram quase 13 quilômetros. Fico feliz, pois adoro andar de carroça. Oh, parece maravilhoso demais o fato de que vou morar com o senhor e ser sua. Sabe, eu jamais fui de ninguém, não de verdade. Mas o orfanato foi a pior coisa. Fiquei lá somente 4 meses, mas já foi o bastante. Não presumo que o senhor algum dia tenha sido um órfão em um orfanato, então é impossível que entenda como é. É pior do que qualquer coisa que o senhor possa imaginar. A senhora Spencer disse que era maldade minha falar desse jeito, mas minha intenção não foi ser má. É fácil demais ser mal sem se dar conta disso, não é? Sabe, as pessoas no orfanato eram boas, mas há muito pouco escopo para a imaginação em um orfanato.
só mesmo os outros órfãos. Era muito interessante imaginar coisas sobre eles. Imaginar que talvez a garota sentada ao seu lado, na verdade, era filha de um conde sentado, que havia sido raptada de seus pais ainda bebê por uma babá cruel que morreu antes de poder confessar seu crime. Eu costumava passar noites em claro na cama imaginando coisas desse tipo, pois durante o dia eu não tinha tempo. Acho que é por isso que estou tão magra assim. Eu estou terrivelmente magra, não? Não tenho uma carne para mordiscar meus ossos. E eu adoro imaginar que eu estou bonita e roliça com covinhas nos meus cotovelos. Com isso, a companhia de Matthew parou de falar. Em parte, porque havia ficado sem fôlego. Em parte, porque eles haviam chegado até a carroça. Ela não disse uma palavra até que tivessem saído do vilarejo e estivessem descendo um pequeno íngreme monte, e a estrada aberta ali tinha sido cavada tão fundo na terra fofa que as beiras ladeadas por cerejeiras selvagens em flor e esguias bétulas brancas ficavam metros acima das cabeças deles. A criança estendeu uma das mãos e quebrou um galho de ameixeira selvagem que roçara contra o lado da carroça. Não é lindo? Esta árvore, se projetando a partir da beira da estrada, toda branca e rendada, faz o senhor se lembrar de quê? Perguntou ela. Bem, eu não sei, respondeu Matthew. Ora, uma noiva, é claro, uma noiva toda de branco com um véu adorável e vaporoso. Nunca vi uma, mas consigo imaginar como seria a aparência dela. Eu mesma jamais espero ser uma noiva algum dia. Sou tão feia que ninguém jamais vai querer se casar comigo, a não ser que fosse um missionário estrangeiro. Presumo que um missionário estrangeiro não seja muito exigente, mas de fato espero ter algum dia um vestido branco. Esse é o meu maior ideal de bem-aventurança mundana. Simplesmente adoro roupas bonitas. E pelo que me lembro, jamais tive um vestido bonito na vida. De qualquer modo, isso só significa que tenho mais coisas por ansiar, não é mesmo? E também posso imaginar a mim mesma vestida lindamente. Esta manhã, quando saí do orfanato, fiquei muito constrangida por ter de vestir este horroroso vestido velho de flanela. Todos os órfãos tinham que usar roupas de flanela, sabe? No inverno passado, um mercador em Hopton doou 300 metros de flanela para o orfanato. Algumas pessoas disseram que era porque ele não tinha conseguido vender o tecido, mas prefiro acreditar que ele fez isso por bondade. O senhor também não preferiria? Quando entramos no trem, senti-me como se todos estivessem me olhando e se apiedando de mim. Mas pus minha imaginação para trabalhar. Imaginei que vestia o mais lindo vestido de seda azul pastel, porque quando você está imaginando, é melhor imaginar algo que vale a pena. E um grande chapéu cheio de flores e plumas salientes, e um relógio de ouro, e luvas e botas de pelica. Alegrei-me imediatamente e desfrutei da viagem até a ilha com toda a minha força. Não fiquei nem um pouco enjoada quando entrei no barco, nem a senhora Spencer, apesar de ela geralmente ficar enjoada. Ela disse que estava sem tempo para ficar enjoada, pois tinha de ficar de olho para que eu não caísse do barco. Ela disse que jamais vira alguém andar tão furtivamente quanto eu, mas se isso não impedia que ela se enjoasse, que bom que eu fiz isso, não é? E eu queria ver tudo o que havia para ser visto no barco, pois não sabia quando teria outra oportunidade. Minha nossa! Há muito mais cerejeiras em flor. A ilha é o lugar mais cheio de inflorescências que há. Já estou apaixonada por este lugar e estou muito feliz de vir morar aqui. Sempre ouvi dizer que a ilha do Príncipe Edward era o lugar mais lindo do mundo e costumava imaginar que eu morava aqui, mas nunca tive esperança de que isso de fato aconteceria. É encantador quando as coisas que você imaginou se realizam, não é? Mas aquelas estradas vermelhas são muito curiosas. Quando entramos no trem em Charlottetown e as estradas vermelhas surgiram à nossa frente, perguntei à senhora Spencer o que tornava elas tão vermelhas. E ela me disse que não sabia e que, por piedade, não lhe fizesse mais perguntas. Ela disse que eu já devia ter feito umas 1000 perguntas a ela, e eu presumo que seja verdade também.
Mas como uma pessoa pode saber das coisas sem fazer perguntas? E o que torna as estradas vermelhas? Bem, eu não sei, respondeu Matthew. Bem, esta é uma das coisas que terei de descobrir em algum momento. Não é esplêndido pensar em todas as coisas que há por descobrir? Isso simplesmente me deixa feliz por estar viva. O mundo é interessante demais. E ele não seria tão interessante assim se já soubéssemos de tudo, não é mesmo? Não haveria nenhum escopo para a imaginação. Haveria? Eu estou falando demais? As pessoas sempre me dizem que sim. O senhor prefere que eu fique calada? Se disser que sim, paro de falar. Eu até consigo parar se fizer um esforço mental, mas é difícil. Matthew, para a surpresa dele mesmo, estava desfrutando daquilo. Assim como a maioria das pessoas caladas, ele gostava de gente tagarela quando elas estavam dispostas a travar toda a conversa sozinhas, sem esperar que ele fizesse sua parte. Mas jamais esperara desfrutar da companhia de uma menininha. Sinceramente, as mulheres já eram ruins o bastante, mas as garotinhas eram piores. Ele detestava o modo como elas passavam de lado timidamente por eles, com olhares enviesados, como se esperassem que eles a engolisse com uma bocada só, caso se atrevessem a dizer qualquer palavra. Este era o tipo de menina bem educada que havia em Avonlea. Mas essa bruxa sardenta era muito diferente. E apesar de ele achar muito difícil para sua inteligência mais lenta acompanhar os velozes processos mentais dela, ele pensou que até gostava da conversa. Então disse timidamente como de costume: "Ah, você pode falar o quanto quiser, eu não me importo." "Ah, eu fico contente. Sei que eu e o senhor vamos ter uma relação boa. É um alívio falar quando se tem vontade, sem que alguém lhe diga que crianças devem ser vistas e não ouvidas. Já me disseram isso 1 milhão de vezes, e não apenas uma. E as pessoas riem de mim porque uso palavras rebuscadas. Mas quando se tem ideias rebuscadas, é preciso usar palavras rebuscadas para expressá-las, não é mesmo?" "Bem, me parece razoável", retrucou Matthew. "A senhora Spencer disse que a minha língua não deve ter freio. Mas esse nem é o caso. Ela está bem presa à minha boca. Ela também disse que a sua propriedade se chama Green Gables. Perguntei a ela tudo sobre o lugar, e ela disse que era rodeado de árvores. Fiquei mais contente do que nunca. Simplesmente eu amo árvores, e não havia sequer uma no orfanato. Somente algumas poucas e mirradas arvorezinhas na parte da frente, cercada por gaiolas pintadas com cal. Elas simplesmente pareciam órfãs também. Era isso que pareciam. Eu costumava sentir vontade de chorar só de olhar para elas. E costumava dizer a elas: "Oh, pobres coisinhas, se pelo menos vocês estivessem em uma mata extensa com outras árvores à sua volta, e musgo e campânulas crescendo em meio às suas raízes, e um riacho próximo e pássaros cantando sobre seus galhos, aí vocês cresceriam, não é mesmo? Mas aqui onde vocês estão é impossível. Sei exatamente como se sentem, arvorezinhas." Lamentei ter que deixá-las para trás esta manhã. Nós acabamos nos apegando a coisas desse tipo, não é mesmo? "Tem algum riacho perto de Green Gables?" Esqueci de perguntar isso à senhora Spencer. "Bem, tem sim. Tem um que passa bem embaixo da casa." "Que requintado! Sempre foi um sonho meu morar perto de um riacho, mas jamais tive esperança de que isso aconteceria. Os sonhos raramente se realizam, não é mesmo? Não seria bom se eles se realizassem? Mas agora mesmo eu me sinto quase perfeitamente feliz." "Não me sinto perfeitamente feliz por quê? Ora, que cor o senhor diria que é esta?" Ela tirou suas tranças compridas e brilhantes do ombro e ergueu-a diante dos olhos do Matthew. Ele não estava acostumado a tomar decisões sobre o tom das mechas do cabelo das senhoras, mas nesse caso não havia muita dúvida. "É vermelho, não é?" disse ele.
A garota deixou as tranças caírem com um suspiro que pareceu ter vindo dos próprios dedos dos pés dela e pareceu expelir todas as tristezas de todas as eras. Sim, é vermelho, disse ela resignada. Agora o senhor sabe porque eu não posso ser perfeitamente feliz. Ninguém que tenha cabelo vermelho pode ser. Não me importo muito com as outras coisas. As sardas, os olhos verdes e a minha magreza. Posso imaginar que essas coisas sumiram. Posso imaginar que tenho uma linda pele de tom rosa, pálido e adoráveis olhos brilhantes violeta. Mas não consigo imaginar que o cabelo ruivo desapareceu. E faço o melhor que posso para que isso aconteça. Penso comigo mesma. Agora o meu cabelo é de um preto glorioso como a asa de um corvo. Mas no fundo, eu sei que o meu cabelo é simplesmente vermelho e isso me parte o coração. Carregarei essa tristeza por toda a minha vida. Li certa vez em um romance sobre uma garota que carregava uma tristeza por toda a vida, mas não eram cabelos ruivos. O cabelo dela era puro dourado e pendia em ondas no alabastro de sua testa. O que é o alabastro de uma testa? Jamais consegui descobrir. O senhor sabe me dizer? Bem, receio que não, respondeu Matthew, que estava ficando um tanto desnorteado. Ele se sentiu do mesmo modo que se sentira na imprudência de sua juventude, quando outro menino convenceu a andar no carroção em um piquenique. Bem, seja lá o que for, deve ser algo bom, pois ela tinha uma beleza divinal. O senhor já imaginou como deve ser a sensação de se ter uma beleza divinal? Bem, não, confessou Matthew com ingenuidade. Pois eu já, e com frequência. O que o senhor preferiria ser, se pudesse escolher? Divinalmente lindo, deslumbrantemente inteligente ou angelicalmente bondoso? Bem, eu não sei dizer exatamente. Nem eu. Nunca consigo decidir. Mas não faz diferença, pois não é provável que eu seja nenhuma das três coisas. É certo que jamais serei angelicalmente bondosa. A senhora Spencer diz: "Oh, Sr. Cuthbert! Oh, Sr. Cuthbert! Oh, Sr. Cuthbert!" Isso não era o que havia dito a senhora Spencer. E a criança não tinha caído da carroça. E Matthew tampouco fizera algo impressionante. Eles simplesmente fizeram a curva na estrada e chegaram na avenida. A avenida, como era chamada pelas pessoas de Newbridge, era um trecho de estrada de 400 ou 500 metros de comprimento, arqueado por enormes e largas macieiras, que haviam sido plantadas anos antes por um excêntrico velho fazendeiro. Acima deles, havia uma extensa folhagem repleta de perfumadas inflorescências. Sob os galhos mais grossos, o ar estava repleto de um crepúsculo púrpura, e à distância um vislumbre de um céu que parecia pintado, com o sol poente brilhando feito uma enorme rosácea na extremidade do corredor de uma catedral. A beleza daquilo pareceu emudecer a menina. Ela se recostou na carroça com as mãos magras bem firmadas diante de si, com o rosto erguido em êxtase para o esplendor branco acima dela. Ela não se mexeu ou falou, nem mesmo depois que eles saíram da avenida e desceram a comprida ladeira para Newbridge. Ainda com o rosto extasiado, olhou fixamente ao longe para o sol poente ao oeste, com olhos que tinham visões de coisas esplêndidas passando por aquele céu brilhante. Eles atravessaram Newbridge, um pequeno e movimentado vilarejo em que cães latiam para eles. Garotinhos lhe soltavam gritos e rostos curiosos espiavam das janelas, seguindo o caminho ainda em silêncio. Passado quase 5 quilômetros, a menina ainda não tinha falado nada. Era evidente que ela era capaz de ficar quieta com o mesmo afinco que era capaz de falar. "Imagino que você deve estar muito cansada e faminta", Matthew finalmente se arriscou a dizer, justificando o longo transe de silêncio da menina com os únicos motivos em que ele conseguia pensar. "Mas agora falta pouco para chegarmos. Só mais 1,5 quilômetros.
Ela saiu de seu ensimesmamento com um profundo suspiro e olhou para ele com um olhar fantasioso de uma alma que havia estado muito longe, guiada pelas estrelas. Oh, Sr. Cuthbert, sussurrou ela, aquele lugar por onde acabamos de passar, aquele lugar branco, o que era aquilo? Ah, você deve estar falando da avenida, respondeu Matthew depois de alguns instantes de profunda reflexão. De fato, até que é um lugar bonito. Bonito? Ah, bonito não parece ser a palavra certa a usar. Nem lindo. Essas palavras não dão conta de descrever aquele lugar. Era maravilhoso, maravilhoso. Foi a primeira coisa que já vi que não poderia ser melhorada pela imaginação. Ele me satisfaz bem aqui. Ela colocou a mão sobre o peito. E me deu uma dor estranha e curiosa, mas ainda assim era uma dor agradável. Já sentiu alguma dor assim, Sr. Cuthbert? Bem, eu não consigo me lembrar de já ter sentido. Eu sinto isso várias vezes. Sempre que vejo algo regiamente lindo. Mas eles não deveriam chamar aquele lugar adorável de avenida. Um nome como esse não carrega nenhum significado. Eles deveriam chamar de... deixe-me ver. A Trilha Branca das Delícias. Não é um nome simpático ou criativo? Quando não gosto do nome de um lugar ou de uma pessoa, sempre imagino um novo nome. E sempre penso nessas pessoas e lugares com esse novo nome. Havia uma garota no orfanato cujo nome era Hepzibah Jenks, mas eu sempre a imaginei como Rosália de Vere. As outras pessoas podem até chamar aquele lugar de avenida, mas sempre o chamarei de Trilha Branca das Delícias. Falta mesmo só 1,5 km para chegarmos em casa? Fico contente e lamento ao mesmo tempo. Lamento porque essa viagem está sendo muito agradável. E sempre lamento quando coisas agradáveis terminam. Pode até ser que em seguida venha algo mais agradável ainda, mas não dá para ter certeza. E com muita frequência o que acontece em seguida não é mais agradável. Pelo menos é assim que as coisas geralmente acontecem para mim. Mas fico contente de pensar em chegar em casa. Sabe, não consigo me lembrar de jamais ter tido uma casa de verdade. Torna a sentir aquela dor agradável só de pensar em estar indo para uma casa realmente de verdade. Não é lindo? Eles haviam passado pelo topo de um monte. Abaixo deles havia um lago que quase parecia um rio, de tão comprido e sinuoso que era. Uma ponte ia do meio do lago até a sua extremidade mais baixa, onde uma cadeia de cômoros cor de âmbar bloqueava a ligação entre o lago e o golfo azul marinho além dele. E a água era uma glória de variados tons multicor. Os mais espirituais matizes de açaflor rosa e verde etéreo, com outros tons vagos para os quais jamais se encontrou nome. Acima da ponte, o lago subia em direção a arvoredos marginais de abeto e bordo, e se estendia em sua escuridão translúcida sobre as sombras oscilantes das árvores. Aqui e ali, uma meixeira selvagem se curvava a partir da margem com uma garotinha toda vestida de branco que anda na ponta dos pés para ver seu reflexo na água. Do pântano, em uma das pontas do lago, vinha o claro e tristemente doce coral dos sapos. Uma casinha cinza assomava em volta de um pomar de macieiras com flores brancas em uma inclinação diante deles, e apesar de ainda não estar exatamente escuro, uma luz brilhava de uma de suas janelas. Este é o Lago dos Barry, disse Matthew. Tampouco gosto desse nome. Vou chamá-lo... deixe-me ver. O Lago das Águas Cintilantes. Sim, este é o nome certo para ele. Sei por conta do frio na barriga. Quando penso em um nome que se encaixa perfeitamente, sinto um frio na barriga. Há coisas que também lhe dão frio na barriga? Matthew ruminou. Bem, sim, eu meio que sempre sinto um frio na barriga quando vejo aquelas larvas brancas que despontam nos canteiros de pepino.
Odeio a aparência delas. Ah, eu não acho que isso é exatamente o mesmo tipo de frio na barriga. O senhor acha que pode ser? Não parece haver muita conexão entre larvas e lagos de água cintilantes, não é mesmo? Mas por que as outras pessoas o chamam de Lago dos Barry? Imagino que seja porque o Sr. Barry mora ali em cima naquela casa. Orchard Slope é o nome da propriedade. Se não fosse por aquele arbusto enorme atrás dela, você poderia ver Green Gables daqui. Mas temos de passar pela ponte e dar a volta na estrada, então estamos a quase 800 metros de lá. O Sr. Barry tem alguma filha pequena? Bem, não tão pequena assim, mais ou menos do meu tamanho. Ele tem uma de cerca de 11 anos. O nome dela é Diana. Oh, ela disse inspirando longamente. Que nome perfeitamente adorável. Bem, quanto a isso eu não sei. Tem algo de terrivelmente pagão em relação a esse nome. Pelo menos é o que me parece. Eu prefiro Jane ou Mary, ou algum outro nome sensato como esses. Mas quando Diana nasceu, havia um professor hospedado lá e deixaram que ele desse o nome à criança, e ele chamou-a Diana. Eu queria que houvesse um professor assim por perto quando eu nasci. Nossa, eis que chegamos à ponte. Vou fechar bem os meus olhos. Sempre tenho medo de passar sobre pontes. Não consigo deixar de imaginar que talvez quando estejamos bem no meio dela, ela vai se dobrar como uma navalha e nos partir ao meio. Então eu fecho os olhos. No entanto, sempre tenho que abri-los quando acho que estamos chegando perto do meio. Pois sabe, se a ponte de fato cair, quero vê-la cair. Que ranger alegre ela faz! Sempre gosto da parte em que a ponte range. Não é esplêndido que haja tantas coisas para gostar neste mundo? Pronto, passamos da ponte. Agora vou olhar para trás. Boa noite, Lago das Águas Cintilantes. Sempre desejo boa noite às coisas que amo, do mesmo modo como eu faria caso se tratasse de uma pessoa. Acho que elas gostam disso. Aquela água parecia estar sorrindo para mim. Depois que eles haviam subido o morro mais ao longe e feito uma curva, Matthew disse: Estamos bem perto de casa agora. Lá está Green Gables, depois de... Ah, não me diga onde fica, interrompeu ela sem fôlego, pegando o braço semi-erguido dele e fechando bem os olhos para ver para onde ele apontava. Deixe-me adivinhar. Tenho certeza de que vou acertar. Ela abriu os olhos e olhou à sua volta. Estavam no topo de um morro. O sol se pusera havia pouco, mas a paisagem ainda estava clara com a luz suave do crepúsculo. A oeste, o escuro pináculo de uma igreja despontava contra um céu cor de calêndula. Abaixo havia um pequeno vale e, além dele, uma colina alta que se elevava aos poucos, com acolhedoras granjas espalhadas ao longo dela. Os olhos da menina dispararam de uma granja a outra, impacientes e desejosos. Por fim, eles se dirigiram para uma granja ao longe e à esquerda, bem distante da estrada, de um branco tênue por conta das árvores em flor em meio à luz do crepúsculo, na mata que os rodeava. Acima dela, no céu imaculado do sudeste, uma enorme estrela de um branco cristalino brilhava como um lampião que guiava e trazia bons agouros. É aquela dali, não é? Falou ela apontando. Matthew bateu as rédeas com gosto contra as costas da égua alazã. Bem, você adivinhou, mas presumo que a senhora Spencer a tenha descrito para você, então deve ter sido fácil de adivinhar. Não, ela não descreveu. Não descreveu mesmo. Tudo o que ela me disse poderia ser aplicado a qualquer uma dessas propriedades. Eu não fazia a mínima ideia de como seria essa, mas assim que a vi, senti que era minha casa. Parece que devo estar sonhando. Sabe, meu braço deve estar repleto de hematomas no cotovelo para cima, pois me belisquei muitas vezes hoje. De quando em quando, uma sensação terrível de enjoo tomava conta de mim,
e eu ficava com muito medo de que tudo não passasse de um sonho. Então eu me beliscava para me certificar de que era verdade. Até que, de repente, me lembrei de que, mesmo presumindo se tratar apenas de um sonho, era melhor eu continuar sonhando tanto quanto pudesse. Então parei de me beliscar. Mas é real e estamos quase em casa. Com um suspiro de arrebatamento, ela voltou a ficar calada. Matthew ficou se remexendo incômodo. Estava feliz porque seria Marilla e não ele quem teria que contar a esta rejeitada pelo mundo que a casa pela qual ela ansiava não seria dela, afinal de contas. Eles passaram pelo Vale Linde, onde já estava muito escuro, mas não tão escuro, a ponto de a senhora Rachel não poder vê-los de seu ponto de observação na janela, e subiram o morro em direção à comprida trilha que levava a Green Gables. Quando chegaram na casa, Matthew encolhia o corpo por conta da iminente revelação, com uma energia que ele mesmo não entendia. Ele não estava pensando sobre os problemas que esse mal-entendido poderia causar para Marilla ou para ele. Pensava apenas na decepção da menina. Quando ele pensou naquele brilho extasiado se esvaindo dos olhos dela, sentiu uma sensação incômoda, como se ele fosse ajudar alguém a abater alguma coisa. Uma sensação muito parecida com a que sentia quando tinha que abater um cordeiro ou um bezerro, ou qualquer outra criatura inocente. O quintal estava muito escuro, à medida que eles fizeram a curva e entraram nele, e as folhas dos álamos farfalhavam suavemente por todo o quintal. Escute só as árvores falando enquanto dormem, sussurrou ela, à medida que Matthew a tirava da carroça. Que lindos sonhos elas devem ter! Depois, segurando com força a bolsa de viagem de tapeçaria que continha todos os pertences dela, ela seguiu Matthew casa adentro.